Eu vou tentar fazer o vlog aqui hoje. Eu tenho que fazer com outras coisas ao mesmo tempo, porque senão eu não vou conseguir fazer. Eu tô bem atrasada com os vlogs. Não fiz ontem, né? Ontem eu podia ter feito, não fiz porque não lembrei mesmo. E, e assim, toda vez que meu filho fica em casa comigo, a minha rotina desequilibra muito. Eu tô falando com a psicóloga pra ela me ajudar a organizar essa rotina. E a gente tá pensando em algumas coisas, né? São pequenas coisas que vai colocando na rotina pra ir ajustando, sabe? Pro objetivo que você quer. É bem difícil. Porque assim, quando meu filho tá em casa, ele me gera muito mais estímulo do que eu consigo administrar. E daí nós estamos tentando colocar dentro da rotina momentos onde eu consiga me regular estando com meu filho. Eu ainda não sei como fazer, mas a gente está construindo e eu aceito ideias, né? Ela me deu a ideia de pensar em alguma coisa que eu possa fazer, porque, por exemplo, assim, o que me regula, o que eu gosto de fazer é construir coisas. Eu adoro construir coisas, pintar, desenhar, criar brincadeiras. Meu filho gosta quando eu faço isso também, mas eu não sei ainda qual que é o gatilho dele exatamente. Eu não sei se é porque ele gosta, se a brincadeira dele é destruir, ou se ele acha que eu tô muito concentrado em uma coisa e ele tá ganhando menos atenção, aí ele quer destruir minha brincadeira. A última vez que a gente foi na pracinha, eu gosto de brincar de fazer castelinho. Eu faço as tartaruguinhas, as estrelinhas, os peixinhos, que é aquelas forminhas, né? E ele gosta de brincar de carros. Eu brinco com ele porque ele gosta, mas eu não sou muito de carro. Nunca fui nem de carro de verdade e nem de carro de brinquedo, mas tudo bem. Pra não dizer que eu tô mentindo, eu gostava do motorhome da Barbie quando eu era criança. Só. Aí, na pracinha, ele desmonta meus castelos. Aí eu tô tentando ensinar ele a não desmontar o brinquedo do outro. E assim, se ele quer um castelo pra desmontar, eu monto pra ele desmontar. Mas a questão pra ele não é o castelo, a questão dele é o meu foco. Mas eu tô tentando ensinar ele, porque eu imagino que quando a gente for pra praia com outras crianças, as crianças não vão gostar que ele faça isso, né? Mas enfim, esse é outro papo. E daí eu preciso arranjar uma forma de me regular com ele. E uma coisa que eu tô testando é isso aqui. Eu fiz uma trança pra eu parar de enrolar meu cabelo, porque meu cabelo tá muito quebrado. Tem um lado do meu cabelo que tá aqui e o outro lado tá aqui embaixo, de tanto que eu quebrei, enrolando e puxando. E eu tô testando isso aqui, tá sendo bem gostoso. Mas é um hábito difícil de quebrar, né? O cabelo. Eu tô quase. Desde que eu recebi o laudo, faz um ano, eu desbloqueei esse negócio de enrolar muito o cabelo. Que eu bloqueei. Na infância eu fazia muito e eu fui bloqueando e escondendo, escondendo. E ficando mais ansiosa e ficando, né? Mas eu ainda tinha muito tempo de regulação, né? E depois que eu virei mãe, eu não tenho mais esse tempo que eu tinha antigamente pra descansar, pra me regular, pra ficar sozinha, quietinha. E, e daí eu recebi o laudo e desbloqueei de novo esse negócio do cabelo. Só que tá detonando meu cabelo de novo. Quando eu era criança também tinha detonado meu cabelo. Aí eu tô testando outras coisas. Mas com meu filho, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Se ele ver que eu tô muito invertida, eu acho que ele vai mexer também. Mas eu vou testar, né? Tô testando. Preciso encontrar alguma coisa, porque o que que acontece? Eu fico o dia inteiro com meu filho. Chega uma hora que eu tô desesperada por silêncio. E meu filho quer brincar, ele tem muita energia, ele quer interagir. E quando eu tô com ele, eu faço muito masking. Porque eu tenho que estar animada, eu tenho que estar brincando, eu tenho que estar criativa, sabe? Tô tomando café. Eu deveria estar comendo também, mas tudo bem. E isso é exaustivo, assim, porque eu, no meu normal, eu sou meio paradinha, meio quieta, fazendo alguma coisa, criando, desenhando, fazendo uma casinha no The Sims, enfim. Às vezes arrumando alguma coisa da casa, eu gosto de, às vezes, fazer jardinagem, ou sei lá, ter que arrumar alguma coisa, ou mudar alguma coisa de lugar, reorganizar, ou eu gosto também de, às vezes, construir alguma solução nova, sabe? Alguma coisa que, sei lá. Agora o meu projeto é desmontar uma casinha que tem lá perto. A gente fez uma piscininha de plástico com meu filho.
num espaço que tem tipo uma lajota que a gente chama, né? Que antigamente ali, muito antigamente, era um canil. Só que ele é muito bonitinho, aquele canil, ele é muito bem feito, assim. E daí tem um piso e tem uma cerquinha, uma telinha. Então eu gosto de botar a piscina ali. É uma piscina pequena do meu filho, né? De plástico. Mas ali eu consigo fechar a portinha pra ele não ir quando eu boto cloro e coisas assim. Mas dentro tem uma casinha de tijolo e ela tem telhadinho. E o telhadinho fica assim, ó. E já aconteceu da gente se bater nesse telhadinho. Então eu tô desmontando esse telhadinho, é meu novo projeto. Essas coisas que eu gosto de fazer. Aqui com meu filho tem coisas que não dá pra fazer, né? Por exemplo, essa casinha, a portinha é aberta, as janelinhas tem tipo aqueles vitrô que chama, né? Aqueles vidro grosso. Eu não sei quem que fez, mas eu achei muito bonitinho. A gente comprou a casa, já tinha, né? E o telhado é um telhado de cerâmica, uma telha de cerâmica, bem bonitinho. Só que daí ela é oca, né? Uma casinha. E ela tem muita aranha. Muita aranha. Na minha casa tem muita aranha, né? Na região onde eu moro tem muito bicho. Tanto que a gente teve que detetizar a casa esses tempos, né? Porque a gente achou muito aranha marrom dentro de casa. E lá é um lugar onde as aranhas gostavam de ficar. Só que como eu vou botar a piscininha dele lá, é complicado, sabe? A gente já esteve lá outras vezes, já tirei aranha de dentro da piscina. E daí é complicado, eu tenho medo de deixar lá. Agora que ele tá um pouquinho mais independente, eu boto a piscina bem rasinha pra ele não ter perigo de se afogar. Então eu posso fazer algumas coisas e ele fica lá. Eu não quero deixar esse risco, né? E nós temos umas moitinhas no pátio, em vários lugares do pátio, assim, tem umas moitinhas e uns arbustos onde ficam as aranhas. E eu sempre digo pro meu filho, ali é casa das aranhas, pra não mexer. Então ali eu tenho certeza que tem muitas aranhas, porque tinha também do lado de fora da cerca, e eu arranquei, do lado de fora do muro, eu arranquei todas as plantas, eu vou deixar só a grama. E quando eu arranquei essas moitinhas lá de fora, nossa, o que saiu de aranha. Uma vez uma aranha desse tamanho, assim, de jardim, que a gente chama, né? Eu tava recolhendo os arbustos, as folhas, colocando num saco de lixo, e meu marido assim, amor, fica calma, tem uma aranha no teu pé. Aí eu olhei, era uma aranha de jardim. Eu peguei e chutei ela, só isso, só fiz assim com o pé, ela saiu, né, sem problema nenhum. Ela não é perigosa, sabe? Então a gente tem pelo pátio, e eu gosto de ter, porque elas comem insetos, né, elas comem, acho que elas comem mosquito, mosca e barata, acho que barata elas comem também, né, não tenho certeza. Ou seja, não tem tanto mosquito na minha casa, não tem tanta mosca na minha casa, não tem tanta barata na minha casa. Eu tenho muitos gatos também, né? Eu tenho 3 gatos hoje, porque essa filha morreu. Acho que isso também contribui para as baratas, mas não tem tanto mosquito e mosca, sabe? Eu uso um repelentezinho ali na sala, aqueles contínuos, e o do banheiro até tô esquecendo de colocar e não aparece tanto assim. Então eu acho que as aranhas têm o seu papel. Eu deixo as aranhas. Mas lá na piscina do meu filho eu não quero. Então eu tô com esse projeto. Ai, que volta longa que eu dei. E essas coisas que eu gosto de fazer. E eu preciso de ideias, sugestões, eu preciso fazer de outras coisas pra fazer enquanto eu estou com meu filho, porque eu fico muito exausta. E daí o que acontece? Eu fico um dia com meu filho, interagindo com ele. Só que eu tenho que interagir com ele, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar a louça, pelo menos o que eu vou usar na próxima refeição. Quando ele dorme e faz a soneca, eu costumo dormir com ele, pra eu recuperar as energias pro resto do dia. Só que assim, a vantagem é que quando eu durmo com ele, ele dorme mais, e ele acorda muito mais descansado. Só que se eu durmo com ele, eu não tenho tempo de regulação, porque eu fiquei com ele o tempo todo e eu dormi. E dormir, ele é regulatório pro corpo. Mas para a cabeça do autista, pelo menos no meu caso, não é o suficiente. Eu preciso de um isolamento, silêncio e fazer uma coisinha minha introspectiva para me organizar os meus pensamentos, organizar outras coisas do meu cérebro, sabe? Só dormir, para mim, não costuma ser suficiente. 99% de certeza. 1% eu não sei. E daí eu durmo com ele na soneca, e de tarde tem toda de novo a rotina de brincar, de criar coisas novas, criativas para ele se entreter, ou ir na pracinha, né? Que na pracinha tem muito estímulo auditivo, visual e dependendo do horário, né? Se for muitas crianças. E eu tenho que ficar cuidando dele, tenho que cuidar da rua, eu fico muito atenta, né? Se tem alguém vindo ou não. Essas coisas, assim, sabe?
E o físico também, né? De ficar brincando, porque ele quer que eu brinque com ele. Se não tiver nenhum amiguinho pra cima, ele quer que eu brinque com ele, né? Totalmente compreensível. Ai, minha rinite me coça as orelhas. Aí, aí eu fico muito cansada mesmo depois da soneca. Aí começa a rotina da janta, do banho. E nesse processo todo, assim, o pai dele trabalha de casa vários dias da semana, mas não são sempre, né? Então tem dias que eu faço esse processo sozinha. Aí quando ele chega do trabalho, ele assume, a partir da hora que ele chega ali, ele assume o banho. O banho normalmente eu dou também. Eu sou bem criativa pra convidar meu filho pro banho, né? Porque às vezes ele quer brincar e não quer ir pro banho. Então eu sempre faço uma brincadeira com ele no banho e tomo banho com ele. Meu filho não toma banho sozinho. Eu tomo com ele, criando brincadeiras com ele. Claro, também, né? Ele não tem nem 3 anos, nem tem como ele tomar banho sozinho, mas eu não deixo ele ali na banheira e faço rapidão. A gente sempre faz uma brincadeira, uma coisa lúdica, sabe? Não sei se é certo, ideal, mas é o que a gente faz que funciona bem aqui. E daí o pai dele sempre pega ele depois do banho e fica com ele até ele dormir. Isso a gente faz quase todo dia. E daí o meu filho vai se acostumando, sabe? Ele é acostumado a tomar banho comigo, acostumado a dormir com o pai dele. Às vezes troca tudo, né? Acontece. Mas via de regra, então o pai dele chega no trabalho e ele assume essa parte. Ele já chega mais ou menos nesse horário. Quando o pai dele tá em casa, ele consegue participar mais. Às vezes ele faz comida, às vezes ele fica com meu filho um pouquinho pra eu sair, pra eu ir no banheiro, pra eu, né, organizar alguma coisa. Às vezes ele vai no mercado. Então ele pega intervalos do trabalho e consegue me ajudar ou participar mais, né? E, claro, quando ele trabalha de casa, ele se libera mais cedo, porque ele não tem um ônibus do trabalho, né? Então ele se libera mais cedo para participar. Então, mesmo assim, é muito cansativo. Aí, de noite, eu poderia me regular, assim, meu filho dorme mais ou menos às 8 horas da noite, eu poderia me regular das 8 às 10. Só que às 10 eu tenho que parar o que eu tô fazendo e dormir. E 10 já passou um pouco do horário, né? Porque meu filho acorda ali 5 às vezes assim, às vezes umas 10 para 5, 15 para 5, 5 e meia, raramente 6 horas. Então, vamos arredondar para 5. Meu filho dorme às 8, acorda às 5. Então eu deveria dormir umas 9. Mas aí eu vou ter 1 hora só para me regular ou para fazer qualquer coisa. E assim, das 8 às 10, me regular, terminar de lavar louça, terminar de lavar roupa, terminar de estender roupa. Ontem tem uma pessoa que me ajuda aqui em casa com as faxinas e as coisas assim, mais rotineiras, né? E ela deixou uns panos na máquina, era só eu estender. E eu não vi, eu vi só depois. Aí eu achei o cheiro estranho, eu botei pra lavar de novo. E de noite eu fui me regular, eu esqueci completamente. Agora de manhã eu passei ali e lembrei. E daí eu tô tomando café, fazendo vlog, e eu já ia começar a trabalhar, e agora eu lembrei de novo que tem pano lá pra estender. Então agora tem que ver a situação que tá aqueles panos de novo. Mas no final da noite eu tenho que fazer coisas assim, sabe? Só que imagina que o dia inteiro eu tô cuidando do meu filho, fazendo essas rotinas, que é um monte de coisa ao mesmo tempo na minha cabeça. Eu não consigo parar e me regular e ficar quietinha, como eu gosto. Aí chega de noite, eu tô cansada. Aí eu tenho que terminar de fazer coisas da casa, me regular, dormir cedo. A conta não fecha, nunca fecha. Às vezes eu faço coisa da casa. Eu tô tentando fazer coisas da casa um pouquinho, sabe? Tipo 10, 15 minutinhos. Mas às vezes eu tô tão exausta, porque essa exaustão de falta de regulação do autista, do meu caso como autista, é uma fraqueza, sabe? Como é que a gente explica isso? É difícil explicar. Sabe quando tu tá com ressaca de bebida alcoólica, que parece que o teu corpo não tá respondendo, parece que tá faltando energia em todo o teu corpo? É mais ou menos isso, sabe? Eu posso dormir e acordar, mas eu vou sentir isso. E às vezes eu nem durmo direito se eu não me regulei. Porque é diferente, sim, é uma coisa mental. E quando a gente fala mental, a gente. Pensamentos. Não. O nosso cérebro está a central do nosso sistema nervoso. Ele comanda o corpo inteiro. Imagina se teu cérebro está super lotado, o teu corpo inteiro não responde direito. E é isso que é a carga
de estímulos que o autista tem que lidar, né? Porque é como se o funil da pessoa que tem autismo fosse maior e entra mais coisas. E não é a boca de cima, é a boca de baixo, que é onde deveria funilar pro cérebro e entra mais informação no cérebro do autista. Então a gente tem mais coisas para lidar, a gente tem uma sobrecarga depois de um tempo. Enfim, um vídeo desse vai ficar bem legal, né? Só sobre isso. E daí eu tenho que regular isso. E eu já tô sem energia, precisando de regulação. Aí eu tenho que lavar a louça e estender roupa. Tô tentando, aos poucos tô tentando fazer isso todos os dias, né? Antes de eu ser mãe, eu dava conta, beleza. Depois de ser mãe, não sobra tanto tempo. E esse é um dos motivos também que eu e meu marido, a gente não pensa em segundo filho ainda, assim. A gente pensa em segundo filho, a gente pensa, nossa, hoje com a função, assim, que a gente tem, as responsabilidades, porque eu e ele, a gente é muito presente, a gente brinca, a gente senta, e isso é cansativo. E daí, no final da tarde, quando meu filho vai dormir às 8, é o horário que a gente tem. Ou pra gente olhar uma série juntos, ou pra gente se regular individualmente, ou pra gente fazer alguma coisa que precisa na casa. E acabou, assim, eu sempre tenho exame atrasado, meu, né, do meu filho eu faço. Os meus atrasado, coisas que eu preciso resolver atrasado. Porque ou eu faço nesse horário de trabalho, ou eu faço das 8 às 10. E daí eu deixo de me regular. Aí eu acordo no outro dia, que foi o que aconteceu semana passada, né? Meu filho, eu levei ele no hospital na terça, porque ele tinha machucado o pé. A gente chegou 8 horas da noite em casa, exaustos. Eu nem sei o que eu fiz, acho que eu fui dormir cedo. Na quinta, eu fiquei cuidando dele o dia inteiro. E como eu não tinha me programado pra isso, fica um pouco de rigidez, assim, sabe? Tipo, eu queria estar trabalhando, eu queria estar fazendo não sei o quê. E daí fica um pouco mais difícil pra eu também entrar de cabeça nessa nova mudança de rotina. Aí, essa quinta eu não consegui me regular. Não consegui fazer nada pra me regular. Inclusive, eu acho que eu até sentei no computador pra jogar um pouquinho no final do dia. E eu tava tão cansada que eu não conseguia jogar. Porque quando eu tô muito desregulada, assim, sensorialmente, eu não quero fazer nada que mexa o corpo. O máximo que eu possa conseguir, talvez, é olhar uma série. Mas aquele dia eu tava tão cansada que eu fui pra cama. E daí eu dormi. E daí no outro dia eu não queria levantar da cama. Na sexta. Eu tava beirando um shutdown, assim, eu não queria levantar da cama. Mas eu levantei, sabe? Parece que o corpo libera uma adrenalina pra tu dar conta, assim, da rotina de mãe. Daí eu levantei, fui tomar um café, daí começou a dar uma estimulada e tal. Eu acho que até tomei não lembro se foi esse dia que a gente tomou um refri, que não é muito comum também, mas que às vezes o açúcar dá uma, né? Mas assim, eu tava forçando demais o meu corpo, porque eu tava desde terça de noite sem me regular direito. E com acúmulo sensorial e emocional. Daí na sexta, eu não entrei em shutdown, porque eu precisava reagir, mas eu entrei em meltdown. Eu briguei com meu filho, eu e meu marido, a gente tava tendo uma conversa assim um pouco mais calorosa, né? Porque eu tava cansada, ele tava cansado. E meu filho, no meio disso, começou a puxar as orelhas do cachorro. E daí eu gritei assim com meu filho, porque eu não quero que ele faça machuque os animais, né? E na hora, assim, o impulso, sabe? O gatilho, gritei com ele, eu já falei pra tu não fazer isso e tal. E daí ele se assustou, assim, e daí eu falei, ai, filho, desculpa, mas a mãe não quer que tu machuque os animais e tal. Daí eu pedi desculpa, eu abracei ele, eu beijei ele, porque ele ficou triste e tal. E reforçando, né, que eu não queria que ele fizesse isso, né? Reforçando o limite, mas acolhendo a frustração dele, que é válida, né? Mas aí meu marido percebeu que, passou do ponto. Na verdade, eu já tava passando há muito tempo, né? Mas eu fico tentando dar conta, e daí meu marido acha que eu tô dando conta, e passei do ponto. Cheguei no melt, daí acabou. Aí eu vim pra cá, pro escritório, me regular, e meu marido largou tudo que ele tava fazendo pra ficar um pouco com meu filho, e eu fiquei jogando aqui em silêncio, com fone de ouvido. Eu saí daqui outra pessoa. Outra pessoa. Isso é regulação. Agora, o que fazer e como fazer? Porque assim, eu falei pra minha psicóloga, não adianta eu pegar um livrinho de pintar e ficar do lado do meu filho enquanto ele brinca com uma coisa e eu ficar pintando. Porque se ele vir estragar o meu brinquedo, o meu momento de regulação, que é o que ele faz, ele costuma desmontar, ele vai desenhar, ele desenha, né, riscando, porque ele é uma criança. Aí eu vou entrar na rigidez cognitiva. Aí, em vez de me regular, eu vou sentir raiva.
Porque eu sinto raiva, não tenho o que fazer. Eu sinto raiva com rigidez cognitiva. A questão é como administrar isso. Isso é tão comum na minha vida que eu sinto o tempo inteiro eu sinto raiva. Então eu vou administrando. Sabe o Hulk que fala que tá sempre com raiva? Sou eu. Eu sou essa pessoa. Então, assim, eu já aprendi a conviver com a raiva. Só que não adianta eu tentar incluir. Eu tenho uma expectativa de incluir alguma coisa de regulação junto com meu filho e ele ficar destruindo. Tanto que hoje eu, cada vez menos, eu crio coisas, sabe, com ele, assim. Às vezes eu crio uma brincadeira, uma coisa nova que ele participa, aí rola. Mas rola um tempo, entendeu? Não um tempo pra me regular. E se eu tô fazendo uma coisa sem ele, em silêncio, quietinha, pra me regular, até agora não funcionou. Então, se você tiver uma dica, me passa, né? Me dá uma dica, se você sabe alguma coisa sobre isso. Compartilha comigo, porque eu estou buscando isso pra eu conseguir dar conta da rotina. Porque as férias dele tá chegando e vai ser assim por 2 meses. E todo ano ele tem demandas novas, porque hoje, né, ele é mais velho das férias do ano passado. Então, o ano passado eu dei conta, no ano anterior eu dei conta também, não sei como, não consigo lembrar. Mas eu acho que foi aos trancos e barrancos, teve períodos que meu marido tirou férias dentro desse período também, esse ano também ele vai tirar férias dentro desse período. E com certeza foi com muita participação do meu marido também. Mas vamos ver, né? Não sei como vai ser.